Olá, amigos do programa Alta Qualidade, Claudinho Barazal. Hoje estamos aqui na Clínica Multimagem, nesse evento maravilhoso, Outubro Rosa. Nada melhor do que estar aqui ao meu lado com o Dr. Clemente, quem deu início a todo esse evento. Olá, Dr. Clemente, tudo bem? Tudo bem, é um prazer aqui estar com vocês. Na verdade, a gente vem fazendo essa campanha há muitos anos, né? Sempre com a cobertura da equipe de vocês. E isso para a gente nos honra muito. E a gente vê o resultado no número de pessoas que estão no próprio evento, né? Participando de alguma forma de um dos estandes do evento, mas que no fundo o projeto em si visa conscientizar as mulheres sobre o Outubro Rosa, que é, na verdade, simbólico por um lado, mas que tem um conteúdo muito importante por trás, que é a prevenção do câncer de mama. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores são as chances de cura. Por isso a mulher, ela deve ir ao médico todo ano, sem falta, todo ano, para que seja examinada por um ginecologista ou por um mastologista, e então ele vai dizer se há alguma suspeita ou não, e tem os exames chamados complementares. Eu queria comentar aqui um dado que eu acho que é importante. Eu já falei, a visita ao médico todo ano. A partir do quê? A partir da primeira menstruação, a mulher deve ir ao médico todo ano. Evidentemente que a mulher jovem, uma menina de 12, 13 anos, que acabou de menstruar, por exemplo, às vezes até antes disso, 11 anos, né? Acabou de menstruar, ninguém vai fazer mamografia, mas vai fazer uma ultrassonografia, e por que não mamária e pélvica, né? Mas a partir de 35 anos, hoje no mundo inteiro, no mundo desenvolvido, é feito uma mamografia anual e uma ultrassonografia anual. Agora, perguntas que chegaram dos nossos telespectadores para o Dr. Clemente através do e-mail produção@programaaltaqualidade.com.br. A primeira pergunta é de Júlia Ramires, do Campo Grande de Santos, São Paulo. Meu médico me relatou que tem um tumor na mama esquerda. Todo tumor é um câncer, Dr. Clemente? Não. Na definição da patologia, quando a gente fala patologia, é uma matéria que a gente estuda na faculdade ainda, mas tumor em patologia é tudo aquilo que cresce, né? Então, é a linguagem patológica. Mas nem todo nódulo é maligno. Aliás, a maioria dos nódulos são benignos. Felizmente, a maioria dos nódulos são benignos. Agora, a gente tem que ver se esse nódulo ele é fixo, se ele é móvel, isso é um dado importante. Se a pessoa é jovem ou ela tem mais idade, então é muito mais improvável que o nódulo seja maligno numa jovem do que numa mulher de 60 anos, por exemplo, né? Ela tem um risco maior, mas não significa que seja câncer. O nódulo tem que ser examinado, às vezes biopsiado, para então a gente dizer se é um câncer ou não. Lúcia Oliveira, do Campo Grande, Santos, São Paulo, diz: Dr. Clemente, todo câncer de mama pode ser prevenido e ter cura? Olha, bom, primeiro, obrigado pela pergunta muito, muito inteligente, interessante. Não dá para evitar o câncer. Como a gente disse anteriormente, o câncer não tem uma única etiologia, não tem um único fator causador. Então a gente não consegue evitá-lo, porém a gente consegue fazer um diagnóstico precoce se você fizer a visita ao médico todo ano, como eu disse anteriormente. Mas tem um exame que a gente pode começar em casa, que se chama autopalpação mamária. Como é que ele é feito? A mulher pega aqui, vamos dizer que ela está no banho, ela
está ensaboada. Então a mão corre muito mais fácil quando você está ensaboada. Então você faz, tem dois tipos de movimento. Você pode fazer um movimento chamado radial, que seria isso aqui, ó. Esse movimento. Você vai fazendo círculos de tal forma que você pegue toda a mama, né? E é possível você perceber um nódulo fazendo isso. Outra forma de examinar é assim, olha. Ir para cima, para baixo, para cima, para baixo, tanto na parte superior quanto na parte inferior, né? Se você notar algo diferente, que se assemelhe a um nódulo, então tem que ir para o ginecologista imediatamente. Ainda que você tenha ido há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, não importa. Se você suspeitou de algo, volta, porque pode ser sim uma lesão nodular e aí ela poderia ser benigna ou maligna, então é importante visitar o ginecologista. Mas se você fizer isso, você vai estar bastante segura. Outra coisa, além da palpação, é um negócio que a gente chama de inspeção. O que é inspeção? É a mulher, não tem que ser todo dia isso, pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Você vai para o espelho e olha a tua mama. É comum que uma mama seja um pouquinho diferente de tamanho da outra. Isso não tem significado. Mas você está olhando. Se algum dia mudar a característica ou o tamanho, isso pode ser um sinal de patologia. Então, o tamanho da mama em si não é um grande problema, mas se ele mudar a diferença, ele pode ser um grande problema. Outro dado importante é olhar o mamilo. Se o mamilo for para fora ou para dentro, ambos, não importa. Mas se tiver um para fora e outro para dentro, pode ser um problema. Então, tem que procurar o ginecologista. Um outro dado ainda em relação ao mamilo. Se você vê sair espontaneamente líquido do mamilo, ou quando você faz uma leve expressão e sai um conteúdo sanguíneo do mamilo, seja um sangue vivo ou sangue escuro, isso é um sinal de que tem algo errado e tem que ir para o ginecologista imediatamente, tá? Então, vê quantas coisas importantes. Tem outra ainda que a gente chama de inspeção. Você está diante do espelho, a sua mama sempre foi bonitinha, não importa que uma era um pouco maior que a outra, mas de repente uma área de uma das mamas começou a entrar para dentro. Ela foi para dentro. Ou então enrugou, ficou com aspecto de casca de laranja. Vai para o ginecologista, porque certamente é um problema e não dá para descartar que tenha um câncer. Então você vê quantos dados a gente pode descobrir em casa, mesmo sem o ginecologista. Mas independente de você fazer isso, você tem que visitá-lo uma vez por ano, porque ele tem habilidade para dizer para você, ele tem uma sensibilidade melhor para dizer se você tem alguma coisa suspeita, ou até no sentido de pedir exames complementares para diagnosticar uma lesão. E eu vou dizer por quê. Nós estamos falando de nódulos, mas tem mulheres que não têm nódulos, elas possuem microcalcificações. E as microcalcificações na mama, elas não são palpáveis. Só é vista na mamografia, nem na ultrassonografia é vista. Mário Luiz Cortez, da Ponta da Praia de Santos, diz: Doutor Clemente, minha sogra faleceu por causa de um câncer de mama. Minha esposa pode ter também? Olha, o risco da sua esposa ter um câncer é maior do que uma pessoa cuja mãe não tem nada. Ou seja, o fato da mãe ou da avó materna ter câncer significa que a filha e a neta
tem uma probabilidade maior, o que não significa que ela vai ter, mas a probabilidade dela, o risco dela é maior do que da população que não tem esse antecedente. Então, nesse caso dela, é importante ao médico, ao invés de ser todo ano, a cada 6 meses, sobretudo se ela tem mais de 40 anos. Ok. Sônia Cristina Feijó, do Embaré, de Santos, diz: como pode ser diagnosticado um câncer de mama? Já há novas tecnologias de diagnósticos para este caso, doutor? Oh, pergunta linda. Muito obrigado pela pergunta. Sim, hoje eu disse da autopalpação mamária, da inspeção, né? Da inspeção que você faz no espelho, olhando a mama, tudo. Mas esse aspecto, ele é importante, mas não é o mais importante. Hoje você tem uma mamografia de altíssima resolução, que chama mamografia digital. Nós temos até algo além da mamografia digital, que a ressonância magnética, por exemplo, ela é muito mais sensível do que a mamografia em si. É um exame extremamente utilizado hoje e na verdade também existe um outro exame ainda dentro da mamografia, que é a chamada tomossíntese. É como se fosse uma tomografia mamária. Ela tem uma sensibilidade muito maior do que a mamografia digital em si, para fazer diagnósticos de cânceres bem pequenos, muito pequenos, às vezes 2 milímetros, 3 milímetros e tal, né? Então, é outra tecnologia importante que veio acrescentar, e a própria ressonância magnética, como eu comentei. Então, a mamografia digital seria o exame de base, mas você tem outros exames alternativos que são muito mais sofisticados e, portanto, fazem diagnóstico mais precoce. Maria Amélia Castro, da Aviação, Praia Grande, diz: estou iniciando um tratamento contra um câncer de mama. Estou muito preocupada com os riscos do tratamento. Tem efeitos colaterais? Bom, eu não sei qual é o tipo de tratamento que você está fazendo. Então tem essa dependência, né? Porque quando ele é pequenininho, o câncer é bem pequenininho, tipo 2 milímetros, 3 milímetros, 5 milímetros, normalmente o que se faz é o quê? A retirada do quadrante. Se você pegar a mama e dividir em 4 pedaços, ó, faz isso e isso, e dividir em 4 pedaços, normalmente o médico tira o quadrante onde está o nódulo e pronto, acabou, não tem mais nada, tá praticamente curada, tá? Se ele é um tumor maior e oferece riscos, e sobretudo se ela tiver gânglio axilar, gânglio é aquele que a gente chama de íngua, né? Se ela tiver gânglio axilar, significa que o tumor já saiu da mama e está indo para outro local. Se ele vai para a axila, para um gânglio, aí ele pode ir para qualquer lugar do corpo. Ele pode ir para o fígado, pode ir para osso, pode ir para o cérebro, ou pode ir para outros lugares, né? Então, dependendo do estágio em que a pessoa está, é que é feito a avaliação terapêutica. Tem casos que você tem que fazer quimioterapia. Então, tem que fazer a cirurgia e tem que fazer a quimioterapia. Às vezes a gente faz até o contrário. Quando o tumor é muito grande, você faz a quimioterapia primeiro para ele reduzir de tamanho, depois você faz a cirurgia e volta a fazer quimioterapia. E em alguns casos, que estão muito avançados, às vezes se faz até a radioterapia, né? Então, depende do estágio em que se encontra o tumor. Quanto menor ele for, menos agressiva é a tecnologia a ser usada ou o tratamento a ser utilizado. Eu quero agradecer a toda a equipe, mandar aquele abraço ao Cláudio Barassal,
né, por esse programa belo que a gente tem parceria há muitos anos e que tem uma repercussão extremamente significativa. Eu encontro pessoas às vezes na rua, às vezes no elevador, te vi no Alta Qualidade e tal. Então, meus agradecimentos a vocês todos e a você, telespectador, as pessoas que fizeram pergunta, as que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.